Paz do Senhor, graças a Deus, mais uma noite que o Senhor nos concede para estarmos aqui com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que tem nos acompanhado nessas lives. Hoje estaremos falando sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Nosso Deus, Ele tem nos concedido a oportunidade de estarmos ministrando. E eu gostaria de pedir aos amigos que estão nos acompanhando humildemente, que se você puder compartilhar esta mensagem com algumas pessoas. Por certo, tem alguém que está precisando ouvir esta palavra. Se você puder, tenho certeza que esta pessoa vai te agradecer depois. Evangelho é isso, irmãos. Evangelho é um compartilhando com o outro. Evangelho onde não se compartilha não é evangelho. Observe que Jesus compartilhava os seus momentos, Jesus compartilhava o seu conhecimento, Jesus ele compartilhava os milagres. Jesus foi o maior exemplo de compartilhar. E é interessante porque nós vivemos dias em que parece que as pessoas não gostam muito de compartilhar. Eu não sei porquê. Hoje à tarde eu estava assistindo a uma live de um amigo e eu compartilhei com várias pessoas. Não há dificuldade nenhuma em fazer isso. Dificuldade nenhuma. Primeiro porque nós não estamos aqui para aparecer e não haveremos de ganhar nada. Não. Nós estamos aqui só para transmitir uma mensagem, né? Hoje estaremos falando sobre a igreja de Tiatira. Essas 7 cartas que o Senhor revela a João na ilha de Pátimo, cada carta tem sua origem, tem seu significado. Cada cidade onde as igrejas estão localizadas tem sua problemática, tem seu conto histórico. Exemplo, a igreja de Éfeso era conhecida como a igreja que resistia, mas não tinha amor. A igreja de Éfeso não tolerava, mas não tinha amor. A igreja de Pérgamo era uma igreja que tolerava demais a ponto de ser chamada de igreja mundana. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre e perseguida. E é louvada por Jesus. A igreja de hoje, a 4ª igreja, a igreja de Tiatira, infelizmente, é a igreja corrupta. Às vezes, nós como pregadores da palavra, e eu sei que tem muitos pregadores que estão nos assistindo, e se não estiver nos assistindo agora, vai nos assistir depois. Às vezes nós vamos pregar em algum evento, em alguma festa, em algum congresso, em alguma igreja, e é nos dado o tema. E o tema
nos leva para um determinado tipo de assunto. E o assunto mexe com a estrutura do ambiente. Porque o tema colocado na mão do pregador tende a revelar a problemática interna. Tem muita gente que não entende isso e diz assim: o pregador bateu demais. O pregador exortou demais. Mas não é esse o sentido. É o tema que direciona o pregador. Eu não posso ler nenhum tema e fugir por covardia. E não me ater ao tema simplesmente por covardia. Porque alguém vai falar, porque alguém não vai gostar. Imagina Jesus: vós tende por pai o diabo, porque é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Existem temas, assuntos que requerem uma atenção maior de quem prega e de quem ouve. Aí a Bíblia diz: ouvi de tudo e reter o que é bom. Aquilo que serve para você, segure. E aquilo que você acha que não serve para você, serve para outra pessoa. Vamos ler? Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Quarta carta à igreja em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e também conheço o teu serviço, conheço a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, é Jesus que está dizendo, por gentileza quem está falando é o dono da igreja. Mas tenho porém contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição. Ela não se arrependeu. E eis que porei ela numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso é muito forte. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga vos não porei? Mas o que tendes retende, até que eu venha.
e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Levita Jéssica Damasceno Silva, Deus continue abençoando. A irmã Vanessa Nascimento, que Deus continue abençoando também de forma especial. Irmã Dene Amorim, a paz do Senhor. Ninha Souza Santana, Jesus continue abençoando a todos que estão conosco, porque gostam de ouvir a palavra. Meus queridos irmãos, esse texto, ou esta carta, é uma da carta mais extensa das 7, com mais extenso assunto, para uma cidade que não é tão importante como a cidade de Éfeso, nem como a cidade de Pérgamo, essa cidade, ela não tem uma importância religiosa. Ela não tem uma importância religiosa tão grande como a cidade de Éfeso, nem como a cidade de Pérgamo, nem como Esmirna. A importância da cidade de Tiatira está no seu vasto comércio. Era uma cidade comercial, uma cidade de muitas empresas, de muitos empresários. Na verdade, esta cidade de indústria, onde havia muitos sindicatos empresariais, onde, segundo a história, o historiador, havia muitos sindicatos comerciais. Lá se vendia lã, lá também se vendia o couro liso, lá se vendia púrpura, lá se vendia bronze. Em Tiatira também tinha muitos tintureiros e tinturarias para tingir os tecidos, que era obra rara nessa época. A arte da tinturaria. E quem usava tecidos tingidos eram os nobres, eram os ricos, era o povo da nobreza. Pobre não usava tecido tingido. Quem usava tecido tingido era justamente os nobres. E púrpura, só quem usava púrpura era reis e o povo da nobreza. Segundo a história, em Tiatira se vendia a melhor púrpura, a de alta qualidade. Os couros de Tiatira eram usados para armadura dos soldados romanos, como também para selas de cavalos, assentos de bancos de carruagem e até mesmo para revestimentos de móveis de nobres. Era um couro trabalhado, era um couro liso e polido.
e custava muito caro. O bronze que se vendia em Tiatira tinha várias finalidades, tanto para utensílio doméstico como para armas. Em Tiatira também havia muitas mercadorias. Os mais exímios alfaiates estavam localizados na cidade de Tiatira. Era o polo industrial das confecções da época. Muitas pessoas iam fazer compra em Tiatira. E quando Jesus ele revela essa carta para a igreja que está localizada nessa cidade, é porque em meio ao sucesso comercial e empresarial da cidade, a igreja se deixou elevar pelo ganho. E a igreja se corrompeu. O dono da igreja, aquele que caminha pelos 7 candelabros, ele não caminha de olhos fechados. Ele caminha sondando o que está acontecendo do lado de fora, mas também do lado de dentro. Ele supervisiona o que está acontecendo dentro da sua casa, no meio do seu povo. Ele não precisa que ninguém leve para ele não precisa que ninguém fale para ele, porque ele está conectado à igreja. Jesus, vou repetir, está conectado à igreja. E tudo que acontece externo ou internamente dentro da igreja, ele sabe de tudo. Ele é conhecedor de tudo. Quando nós lemos a carta endereçada à igreja de Tiatira, quando você lê nas entrelinhas, você toma um choque. Porque os responsáveis em receber as cartas é o anjo da igreja. Eu vou repetir o que eu falei na introdução do primeiro vídeo. Deus não vai cobrar do diácono da igreja. Deus não vai cobrar do auxiliar da igreja. Deus não vai cobrar do presbítero da igreja. Deus não vai cobrar do evangelista da igreja. Deus vai cobrar de quem está responsável pela igreja. Você pode ser o dirigente de uma congregação. Deus vai cobrar de você. E depois vai cobrar do seu presidente que não fiscalizou você. A carta é endereçada ao anjo, porque o anjo da igreja, o pastor da igreja é o responsável. Porque Deus confiou a ele a obra. E a obra não pode ser feita de qualquer maneira. Não. A obra não pode ser feita de qualquer maneira. O teor da carta é muito profundo. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, falo isto. Diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Aquilo que eles davam tanta importância em Tiatira, que era o bronze conhecido como latão reluzente, o melhor bronze da época. Jesus está dizendo, eu tenho olhos como chama de fogo e eu tenho os pés como latão reluzente. O bronze polido. Eu conheço as suas obras, conheço o teu amor e o teu serviço. A igreja de Éfeso, os efesianos, eles resistiram aos nicolaítas, eles resistiram aos falsos profetas, falsas doutrinas, às heresias, mas no entanto os efesianos deixaram de amar, não praticavam o amor. E o Senhor Jesus diz para eles, para a igreja em Éfeso, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. A igreja de Tiatira, o Senhor vai dizer assim, ó, eu conheço as suas obras, conheço o teu amor
e conheço o teu serviço. Jesus está dizendo, eu sei que vocês amam. Eu sei que vocês trabalham. Imagine, a igreja cresceu, a igreja prosperou, a igreja estava cheia de empresários, a igreja estava cheia de comerciantes. Eles até praticavam o amor. Eles até trabalhavam. Eu amo esse Deus porque esse Deus é tremendo. Mas ele diz assim, ó: conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus está dizendo assim, tem uma coisa errada aí. Vocês não começaram do jeito que vocês estão. Lá atrás, antes de vocês serem empresários bem-sucedidos, lá atrás, antes de vocês serem comerciantes bem-sucedidos, vocês faziam diferente. Para mim, Jesus está falando, para mim, vocês se apresentavam diferente. A obra era diferenciada. O que é que está acontecendo? Vocês me pediram para dar empresa e eu dei a empresa e agora vocês estão sendo relapso com as minhas coisas? Vamos lá. Porque nós vivemos a geração de pessoas que são bajuladoras, de empresários, de comerciantes. Deixa eu dizer uma coisa. O dono de tudo é Jesus. Eu já vi Jesus pegar empresário metido a besta e deixar ele, no 0 a 0 e ele voltar a trabalhar em empresa de funcionário. Porque é Deus que dá e é Deus que tira. Agora hoje nós vivemos os dias em que basta um empresário chegar em determinada igreja, um comerciante, que neguinho dá até cargo. Camarada não tem chamada nem para ser diácono, camarada vira presbítero da igreja. Camarada não tem chamada nem para ser auxiliar, ele vira evangelista ou pastor na igreja, por causa do que ele tem a oferecer. O dízimo dele fala mais alto. Ainda que ele vinha ser problema lá no futuro, ainda que ele vinha criar uma situação problemática dentro da igreja, mas alguém joga logo ele lá em cima para segurar. Não, vou dar logo para segurar ele. Aí o dono da igreja está vendo isso, porque a Bíblia diz que ele sonda isso aqui e sonda isso aqui. Ele sonda coração e sonda pensamentos. Aí tem um pobrezinho lá que ele ganha um salário mínimo, e o salário mínimo dele é a conta dele sustentar a família, mas ele tem chamada, ele tem história. Quem escolheu ele foi Deus. É como aquilo que Amós falou: eu não sou profeta e nem filho de profeta. Eu não passei por uma escola de profeta, mas o Senhor dos profetas, o dono, me chamou. Aí Amós diz: eu sou boieiro, rapaz, eu sou cultivador de sicômoro, mas Deus me escolheu. Ele mandou profetizar, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou desobedecer? Quem escolhe é Deus. Mas hoje, quem escolhe não é Deus mais, quem escolhe hoje é o homem. Hoje quem aponta não é Deus, é o homem. Hoje quem revela mais não é Deus, é o homem. O Senhor disse: eu conheço, viu as suas últimas obras. São mais do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Segundo os historiadores, o nome desta mulher aqui não era Jezabel. Isso aqui é uma metáfora. Jesus vai usar o nome de Jezabel, aquela infeliz que corrompeu o reino de Israel. Aquela que mandava e desmandava em Acabe. É ela mesmo. Ela, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que quando chegou em Israel, ela implantou o culto a Baal e o culto a Azera. Ela contratou 450 profetas para Baal e contratou 400 profetas ou profetisas para Azera. É ela mesmo.
Ela que mandou matar todos os profetas de Israel. Que o mordomo do palácio escondeu uns ali numa caverna, outros em outras cavernas. Ela mesmo, que tentou contra a vida do Elias para matá-lo. Ela mesmo, ela. Cheia de demônio no corpo aquela mulher, demoniada. Ela, Jezabel. Imagine, ela mesmo que Elias profetizou e disse assim: ó, você vai morrer, os cães vão comer a sua carne. Aí ela caiu da janela, foi jogada da janela do palácio, caiu no chão e os cães comeram uma carne dela que só sobrou as palmas das mãos e o crânio. Porque profeta, quando é usado por Deus, tem que se cumprir, viu? Porque os profetas da Bíblia, onde eles pisavam os pés, o lugar não voltava mais a ser o mesmo. Não é essa geração de profeta, não. Que fica profetizando e não muda nada. Abre a boca, não muda coisa nenhuma. Quando Deus usava um profeta, o lugar não voltava mais a ser o mesmo. É só você ler a Bíblia. Onde Elias pisou, o lugar não voltou mais a ser o mesmo. Onde Eliseu pisou, o lugar não voltou mais a ser o mesmo. Onde Jeremias pisou, o lugar não voltou mais a ser o mesmo. Mas os profetas hoje ficam criando coisas que nem na Bíblia estão, para segurar o povo, para enganar o povo. Você sabe o que é que eu acho lindo no ministério profético? Que muita gente não ensina sobre isso. É que o profeta não dependia do que entrava no templo, não. Quem dependia e comia do que entrava no templo eram os sacerdotes. Isso era lei, isso era mandamento divino. Ninguém pode falar nada, questionar nada contra isso. Mas os profetas não. Os profetas viviam na dependência de Deus. Ser sacerdote nessa época que era a coisa mais fácil que tinha. Eles só tinham que seguir o manual. Existia um manual para eles ler, para eles seguir a risca. Mas o profeta não tinha manual. Ele tinha que ouvir Deus e transmitir para o povo. E o sacerdote ouvia o povo e levava a Deus em oração e sacrifício. A diferença é grande. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu tenho algo contra a igreja de Tiatira. Vocês são ricos, vocês estão cheios de dinheiro, estão cheios de empresa, mas vocês toleram Jezabel subir no púlpito da igreja e ministrar para vocês. Vocês têm aceitado a doutrina de Jezabel. Ela se diz profetiza. Uma coisa é ser e uma coisa é dizer que é. Porque para ser profeta não precisa ter cara de profeta nem roupa de profeta. Para ser profeta só precisa ter vida de profeta. Para ser profeta não precisa ter cara de profeta nem roupa de profeta. E nem nome de profeta, só precisa ter vida de profeta. É assim. Mas vocês toleram Jezabel subir na tribuna. É o Senhor que está falando, o dono da igreja. Ela se diz profetiza, mas não é profetiza coisa nenhuma. A vida dela não condiz. Você sabe o que é que essa mulher fazia, irmão, dentro da igreja de Tiatira? Primeira coisa, ela dizia para quem tinha comércio e empresa para se aliar aos moradores de Tiatira, para banquetear com os ímpios, para comer a carne sacrificada aos ídolos, aos demônios. Ela dizia que para poder a gente vencer Satanás, a gente precisava primeiro se aliar a ele, conhecer ele. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Isso aqui é muito tremendo. Você vai ver. Ela dizia assim, ó, você precisa conhecer as profundezas de Satanás, porque senão você não vai vencer ele. Sabe o que é que ela ensinava? Ela ensinava o seguinte: para você vencer a prostituição, você precisa conhecer a prostituição. Então você precisa se prostituir primeiro. Para você vencer a cachaça, ela ensinava isso. Você tem que beber cachaça. Você tem que sentir na carne o pecado, para depois você vencer o pecado.
Olha que doutrina de demônio essa mulher ensinava. E ela dizia que era profetisa. Hoje tem tanta gente, irmão, que ouve tanta profecia que só fica destruindo a família, a casa, porque dá ouvido a quem não é para dar ouvido. O que essa mulher ensinava era perverso. E o dono da igreja está vendo tudo. Você acha que o Senhor, o dono da igreja, nunca levou um profeta ou nunca levantou um profeta para se levantar na congregação e dizer assim: ei, peraí, tá errado aí. Mas aí o povo, a maioria dava ibope para ela e botava o verdadeiro para correr. Porque o falsário, ele tem mais credibilidade do que aquele que fala a verdade. Você sabia disso? Satanás é estelionatário. Satanás é o verdadeiro estelionatário. Ele é falsificador. Ele sabe enganar muito bem. Vocês toleram um Jezabel, a profetisa, que ensina e engane os meus servos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor tinha dado tempo. Porque Deus não pune ninguém sem antes dar oportunidade, não. Ele dá oportunidade. E Ele dá muita, viu? Eu acho que tem pessoas aqui, com certeza tem pessoas aí que estão nos assistindo que já teve diversas oportunidades. Várias. Senhor, me perdoa mais uma vez o mesmo pecado. Ô Senhor, me renova, Senhor, toma o renovo. Aí sai dali todo alegre, vai para a igreja, canta, profetiza. Aí passa 2 meses, cai no mesmo buraco. Senhor de novo. Está tudo anotado quantas oportunidades já teve. Essa mulher era perversa. Ela tinha um poder de persuasão muito grande. É por isso que o Senhor usa a linguagem de Jezabel, porque Jezabel, ela persuadia Acabe e persuadia os nobres dos reinos de Israel. Todos comiam na mão dela, e quem não comia na mão dela caía na espada. Ela botava no bolso. Jezabel. Quando a Bíblia fala espírito de Jezabel, não está falando de mulher pintada, maquiada, não, nada a ver, esqueça isso. Nada a ver. Está falando de o poder de persuadir, de ludibriar, de enganar, de manipular. E tem mulher que é perita nesse negócio aí, viu? Eu sei que vai ter umas aí que não vai gostar de mim não, mas tem mulher que é perita nesse negócio aí, se liberte. Quando você quer manipular a situação a teu favor, tem algo errado. E principalmente quando a manipulação é para tirar proveito da situação. Era o papel de Jezabel no reino de Israel. E era o papel dessa profetisa aqui. Ela profetizava simplesmente para benefício próprio. A maioria dos profetas de hoje, do século 21, profetiza para benefício próprio. Profeta que profetiza, depois chama você por trás dos bastidores e diz assim, ó: me presta teu cartão, dá pra tu tirar um sapato pra mim? Tira o sapato pra tu ver. Teu cartão vai pro SPC, que ele não vai lhe pagar. Você já viu profeta depender de cartão de ninguém, rapaz? Você já viu profeta tá mentindo pra poder ganhar presente? Tu já viu profeta tá profetizando, depois chegar e dizer assim: ô irmã, deposita uma benção aí na minha conta? Profeta não depende disso não, profeta não depende desse negócio não. Profeta pode o céu se cerrar, não cair uma gota de água. Deus manda couve de manhã e de tarde com pão e carne para ele comer. E quando os couves ir embora, papai manda ele para casa de uma viúva que não tem absolutamente nada, mas de fome. Profeta que é profeta de Deus, não morre. Deixa eu correr por causa do horário. Eu lhe dei tempo para se arrepender. Deus havia dado tempo demais para essa mulher, para essa profetisa. Não só para ela, como para os seguidores dela. Porque se aparecer um louco pregando, sempre tem alguém que vai acompanhar ele. Tem gente que gosta disso, de massagem de ego, de mentira, de engano, de ilusão. Tem gente que não gosta de verdade, não. Tem gente que quando ele é confrontado com isso aqui, ó, ele cresce o bico, ele incha a cara.
Ele fica inimigo daquele que pregou a verdade, seja o pastor que pregou, seja o membro da igreja que pregou, o obreiro da igreja que pregou. Se pregou algo que confronta aquilo que ele está vivendo, ou ela, fica inimigo. Aí o Senhor disse, eu lhe dei tempo para que se arrependesse, não só ela, como os seguidores dela. Porque quem segue errado é errado também. Quem segue mentiroso é mentiroso também. Satanás chegou lá, criou uma situação e conseguiu arrastar uma terça parte. Foi com ele, lá no céu dos anjos. Mas quem ficou com Deus se deu de bem. Mas quem foi atrás do capiroto já está com a condenação garantida. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está dando tempo para essa geração, viu? É tempo de arrependimento. É tempo de rever os conceitos, rever os valores espirituais.